A paz do Senhor. Hoje a mensagem é: tu, porém, vai até o fim. Esse verso é do último versículo, do último capítulo do livro de Daniel. Tu, porém, vai até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Glória a Deus. Então, irmãos, hoje eu vou falar um pouco sobre o livro de Daniel. Daniel, ele era muito jovem quando foi levado cativo para a Babilônia. Ele fazia parte da realeza dos jovens de Judá, e ele e mais outros 3 jovens foram levados para a Babilônia para aprender a língua, a cultura e a ciência dos caldeus. Ele não teve outra escolha. O país dele tinha sido invadido, destruído, Jerusalém. Então ele teve que ir, ser levado. E ele teve que trabalhar no palácio como assistente do rei. Mas antes ele tinha que ficar 3 anos aprendendo toda essa cultura. E quando ele foi levado, logo chegando no palácio, a comida que ele teria que comer era os manjares do rei. Bebida era o vinho do rei. E a gente vê Daniel logo no começo, irmãos, ele tendo uma atitude, mostrando assim que ele era fiel a Deus, ele conhecia a Bíblia do tempo dele, que era a lei mosaica lá. O Pentateuco que eles tinham também Salmos e alguns profetas. E Daniel sabia que não podia comer aquela comida que o rei comia. Não era a comida que Deus dava para o povo de Judá comer. E o vinho também, o vinho era um vinho oferecido aos deuses, eles eram muito idólatras. Então Daniel deu um jeito de falar com o chefe da cozinha lá, com o chefe deles, e pedir para comer somente legumes e beber somente água. A Bíblia diz que essa atitude que Daniel teve para obedecer à lei fez com que Deus movesse o coração do chefe lá e desse e acatasse essa petição de Daniel. Então, Daniel pôde comer somente legumes e beber somente água. E a gente sabe que naquela época eles não podiam comer carne de porco, nem lagosta, camarão, frutos do mar, essas coisas não podia, né? Era proibido para o povo de Deus, eles não podiam comer essa comida. Então, Daniel obedeceu a Deus, ele não cedeu àquela cultura. Ele resistiu. Ele e seus amigos, e eles ficaram mais fortes que os outros. A Bíblia fala que eles ficaram mais fortes. E quando foi na época deles se apresentarem ao rei, o rei achou eles 10 vezes mais inteligentes do que os outros jovens que estavam lá aprendendo. A Bíblia deixa bem claro que foi Deus que deu inteligência, sabedoria para esses jovens. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês conhecem pelos nomes. Mudaram o nome deles lá para o nome dos deuses deles. Daniel era Beltesazar, o nome de Daniel. E Daniel teve que aprender até astrologia, tudo que tinha lá da cultura dos caldeus, ele teve que aprender. E quando foi apresentar para o rei, ele mostrou que ele era mais inteligente, ele e os outros. E para Daniel, Deus ainda deu mais alguma coisa. Deus deu entendimento em todas as visões e sonhos. Então Daniel ainda tinha mais, um que a mais. A Bíblia fala que Daniel tinha um espírito excelente. Daniel, ele logo no começo, primeiro trabalho dele, foi para livrar ele da morte. Porque o rei, ele era Nabucodonosor, ele era muito cruel, ele mandava matar, tinha matado os reis de Judá. E ele teve um sonho, e o sonho escapou, ele perdeu o sonho, esqueceu o sonho. E esse sonho era muito importante, ele sabia que era muito importante. Então ele mandou chamar todos os astrólogos, adivinhos, sábios do reino para explicar para ele qual era o sonho. E ninguém conseguiu.
porque eles queriam desvendar o sonho, mas o rei tinha que contar o sonho, mas o rei não lembrava. Então o rei pegou e fez um decreto para mandar matar todos os sábios. Morre todos porque não serve. E foram pegar Daniel. Outra atitude que Daniel teve, ele foi falar com o rei. Falou, vou falar com o rei e vou pedir um tempo. Daniel foi pedir um tempo para o rei, para que ele pudesse buscar a sabedoria de Deus, em oração para Deus, para desvendar esse sonho do rei. E ele e os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram buscar em oração. Deus revelou o sonho para Daniel. Daniel agradeceu a Deus que revela o profundo e escondido. Nada está encoberto para Deus. E ele levou para o rei o sonho. O sonho é o sonho da estátua, que todo mundo sabe, né? É uma estátua que representa os impérios mundiais, que o rei teve esse sonho. A estátua, a cabeça era de ouro, os braços e o peito era de prata, tinha também a barriga e as coxas de bronze, tinha as pernas de ferro e os pés eram misturados ferro com barro, representando os impérios mundiais. Então, a cabeça de ouro era o Império Babilônico, é o excelente que eles estavam. Depois viria um outro império, que é o Medo-Persa, depois outro, que é o grego, depois outro, que é o romano, e por último é um império dividido. E o rei também viu uma pedra sendo cortada, sem ajuda de mãos humanas, e essa pedra chegou até os pés da estátua, derrubou a estátua, esmiuçou a estátua, e ela virou poeira e o vento levou. Destruiu essa estátua. Essa pedra cresceu e tornou-se um reino indestrutível. É o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Daniel começou a ter destaque nos impérios todos. Ele trabalhou, se a gente for ler o livro, são muitos capítulos, muitas revelações, muitos sonhos. E ele teve muito destaque, né? Na Babilônia ele teve que viver muito tempo lá, a vida toda dele praticamente foi na Babilônia, depois Medo-Persa, no comecinho. E Daniel, logo no fim da sua vida, já estava velho, ele viu no livro dos profeta Jeremias que haveria 70 anos de cativeiro para o povo dele. Então ele já estava sabendo que estava chegando no fim. Estava chegando o fim dos 70 anos, então ele sabia que o povo ia voltar e ele orava muito para Deus, pedindo perdão para o povo, para que Deus realizasse, né, essa volta do povo, perdoasse o povo. Ele se humilhava, ele jejuava, ele queria saber mais ainda, ele pedia mais conhecimento sobre o destino do seu povo. Daniel sempre se incluiu no seu povo. Apesar de ele ser um homem correto, fazer as coisas direito, ele sempre se incluía no meio daquele povo que fez um monte de coisa errada. E ele sempre pedia perdão. Ele orava 3 vezes por dia, com a janela aberta para o lado de Judá, de Jerusalém. Ele orava, suplicava e agradecia a Deus. E esse jeito dele ser, de homem de oração, apesar de ser corajoso, homem de atitude, ele também era um homem de oração. Quase que ele perde também a vida, porque como ele era um dos principais dos presidentes e príncipes que tinha no palácio, ele tinha inimigos. Os inimigos prepararam uma armadilha para ele, e essa armadilha foi fazer uma lei, e fazer o rei assinar essa lei, que durante 30 dias ninguém poderia fazer nenhuma petição para nenhum Deus, somente para o rei. Então não podia fazer oração, petição para ninguém, somente para o rei, e o rei era um Deus. No caso era o rei Dario, já estava Medo-Persa, já era o reinado do Medo-Persa. Comecinho. E Daniel não obedeceu essa lei, ele sabia que tinha, mas ele desobedeceu. Importa mais obedecer a Deus do que os homens. Sabe disso, que Deus é mais poderoso. É Deus que manda na história, é Deus que move o coração dos reis. Então, obedecer a Deus é melhor do que obedecer aos homens. Daniel foi lá, continuou orando. Pegaram Daniel,
né, desobedecendo a lei, jogaram ele na cova dos leões. Todo mundo sabe que ele teve que enfrentar essa cova dos leões e saiu bem, né, saiu ileso, porque Deus mandou o anjo que tapou a boca dos leões, né, e ele conseguiu se livrar. E a gente continua lendo o livro, a gente vê que ele orava muito, e teve uma época que ele aplicou o coração dele para saber o que ia acontecer com o povo dele. Daniel, ele buscava conhecimento, ele não ficava parado, ele queria mais conhecimento, ele queria saber. E ele orava pedindo, daí Deus mandou um anjo para informar para ele o que ia acontecer com o povo dele, porque ele já tinha as visões dele. E o anjo demorou 21 dias para informar para Daniel, porque o anjo teve dificuldade nas regiões celestiais. A Bíblia fala que teve batalha. Esse anjo teve que pedir ajuda do Miguel. O anjo Miguel teve que lutar para que esse outro anjo, que é o Gabriel, fosse até Daniel e falasse como seria o fim, como seria o fim dos tempos. Esse anjo falou que ele era muito amado. Daniel, você é muito amado, irmãos. Quando eu leio essa parte, Daniel, homem muito amado. Puxa, eu fico pensando, Deus amava Daniel. Isso que era o que importava. Daniel estava longe da família. Daniel não tinha ninguém. Daniel não era casado, não tinha filhos. Mas ele tinha Deus. E Deus amava ele muito. Ele não ia parar de orar. Ele não ia parar de falar com Deus. Porque Deus é o que tinha dado para ele, um espírito excelente. Era o melhor amigo que ele tinha. E ele soube de tudo e escreveu, deixou no livro. A Bíblia fala que ele viu nossos tempos. Diz que ele ficou até doente, depois que ele viu o último reinado aí, como que seria, ele ficou até doente. Gente, eu tenho uma Bíblia de estudo aqui, ó. Uma das melhores, pelo menos é o que fala. E ela não consegue revelar todos os acontecimentos que Daniel falou, não consegue. Ela para no ano 70 depois de Cristo, quando o rei Tito, o imperador Tito, destrói Jerusalém, dispersa o povo, a mando de Nero, e porque o povo se rebelou, né, contra o Império Romano. Essa Bíblia descreve todos os reinados que teve. Olha, Daniel viveu 540 a.C., escreveu. E teve muito tempo até chegar ao tempo de Cristo. E ele viu até o tempo de Cristo, viu tudo, até o tempo de hoje. E a Bíblia de estudo, ela vai descrevendo todo aquele reinado que Daniel viu, aquelas alianças. Essa Bíblia de estudo fala até da Cleópatra, ela tá com umas alianças aqui, fala dos impérios, dos reis, tudo, mas quando chega nos 70 anos de Cristo, que é a última semana de Daniel, que ela não revela a última semana, porque foram 70 semanas dadas para o povo de Deus, 70 semanas de anos foram designadas para o povo santo. Foram um pouco divididas essas semanas, né? Foi antes do templo, depois do templo, até Jesus, até a ascensão de Jesus para o céu. Daí a última semana não foi falada. Porque a Bíblia fala que a última semana está meio confusa, eles não conseguiram descrever. A Bíblia para aí. Então eu tive que procurar outros livros para ler. A gente sempre está querendo saber, essa última semana, a gente sabe que o iníquo, né, o homem da iniquidade, ele vai aparecer na última semana de Daniel. Então vai haver mais perseguição. Jesus vai destruir esse iníquo. Então a gente sabe que a maioria dos acontecimentos, os acontecimentos mais terríveis serão na última semana de Daniel, que é o Apocalipse que registra, o livro de Apocalipse. Nós temos também 1 e 2 Tessalonicenses de Paulo falando. Jesus também fala nos livros Mateus, Marcos e Lucas dos últimos tempos. Um tempo como nunca houve, uma aflição como nunca houve e nunca haverá. Então a gente já sabe que isso vai acontecer. Então vamos procurar conhecimento. E acima de tudo, vamos
aprender com Daniel, aceitar o nosso, não digo destino, né? Mas o que Deus preparou para a nossa vida. Deus quer que a gente tenha atitude de fé, que resista à cultura, essa cultura do mundo. Deus quer que a gente obedeça a Ele, faça as coisas direito. E Deus quer que a gente acredite no amor dele, que Ele nos ama. Amém?